Queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Abra comigo no capítulo de número 3, nós leremos o versículo 12 e 13. Colossenses capítulo 3, versículo de número 12 ao versículo de número 13, estas palavras de Paulo pelo Espírito. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Bem, baseado nesse texto da Palavra de Deus, nosso tema nesta manhã é o guarda-roupa da alma consagrada, ou a dinâmica da santificação, dando continuidade a este tema iniciado no último domingo. Bem, você se recorda que em nossa primeira consideração, nós observamos que a Palavra de Deus ensina que há em cada crente uma velha e uma nova natureza dentro de nós. Isto é um fato, isto é uma verdade. E para uma verdadeira santificação é muito importante lembrarmos deste conflito que ainda há dentro de cada pessoa salva. Antes, aquela velha natureza era a única natureza que nós possuímos. E esta natureza velha, ela era influenciada pela voz da consciência, mas ela não tinha qualquer inclinação ou força para ouvir, para responder à voz da consciência. E assim, esta velha natureza, ela se expressava por pensamentos, por palavras e por ações corruptas. Esta era a velha natureza sem Cristo Jesus, o Salvador. Bem, ela não era 100% corrompida em suas ações. Ela conseguia, esta velha natureza, realizar um número de atos altruístas e um número de boas obras, boas palavras, mas esta velha natureza, ela era 100% contaminada pelo pecado. A velha natureza era egocêntrica, era idólatra, era perversa, e ela nos levaria ao inferno e à condenação. Mas essa velha natureza, ela foi eclipsada por uma nova natureza que nós recebemos pelo Espírito na conversão, um novo princípio, uma nova força, um novo vigor para amar, para servir a Deus, para compreender, para guardar a palavra de Deus. E esta nova natureza, quando ela ouve a voz da consciência, ela está agora então apta para responder, para obedecer à consciência. Ela tem um novo desejo e ela tem uma inclinação para amar e para obedecer a Deus. Assim, esta nova natureza é tão diferente daquela velha natureza que nós tínhamos. Agora, no entanto, diante disso, nós devemos lembrar que estas coisas melhores que a nova natureza deseja, estas novas inclinações, estas virtudes, elas devem ser assimiladas, elas devem ser abraçadas, elas devem ser, como diz o apóstolo Paulo, vestidas pelo crente. Em outras palavras, elas não se formam em nós, estas virtudes, elas não entram em nós por si mesmas, de uma maneira automática. Após a conversão, há algo para nós fazermos. E nós temos observado na Bíblia que santificação é, se eu posso usar estes termos, uma parceria entre nós e o Espírito Santo de Deus. Há algo para nós fazermos. Há algo para nós fazermos. Ele nos deu uma nova natureza, apta a ouvir a voz da consciência. Pelas suas moções em nós, pela sua palavra, nós compreendemos a verdade, ele instiga a nossa consciência, a nossa mente, e nós então respondemos. Nós nos afastamos do pecado, nós nos dedicamos ao nosso dever. Assim é uma parceria entre o Espírito Santo e o crente. Isto é a verdadeira santificação. Não é uma obra apenas de Deus. Na conversão, sim, esta é uma obra do alto, 100% da parte de Deus. É Ele quem desperta o pecador morto em delitos e pecados. É Ele que nos conduz a Cristo, é Ele quem nos ensina e nos leva e nos dá o Salvador. Porém, salvos uma vez com esta nova natureza, há algo para nós fazermos. E a santificação pode ser ilustrada da seguinte maneira, como um comércio. Digamos que você tem uma habilidade para produzir um bem, um produto, criar algo,
e você deseja abrir uma loja, um comércio para vender o teu produto. Todavia, você não tem aquele capital inicial necessário para alugar o local, para comprar as prateleiras, as ferramentas, fazer o marketing, etc, etc. E alguém que tem este recurso, que tem este capital, ele se associa com você, ele te dá o capital, e o que você vai fazer então? Quem é que vai abrir a porta da loja, preparar o produto, receber os clientes? É você, sou eu. Assim é a obra de santificação. O Espírito nos dá aquilo que nós não tínhamos. Uma nova vida, uma nova inclinação, um novo poder. E nós respondemos em santificação, aperfeiçoando a nossa vocação. Assim é a santificação descrita na palavra de Deus. Mas eu volto a repetir, estas novas virtudes, elas devem ser assimiladas, elas devem ser vestidas, elas devem ser buscadas. Elas não entram em nós automaticamente se nós não a buscarmos. Elas devem ser adotadas, elas devem ser mantidas e elas devem ser fortalecidas em nós. E é exatamente sobre isso que Paulo está falando neste versículo 11 e 12, que é o nosso foco nesta manhã. Veja comigo mais uma vez. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de quê? De entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Você percebe algo para nós fazermos. Revesti-vos. Vista-se de algo, coloque algo no lugar. Assim, estas atitudes, estas virtudes, essas ações devem ser de maneira inteligente, conscientemente adotadas e expressas. Revesti-vos, como alguém que se veste de algo novo. Você recebe uma nova roupa e você se veste. Há algo para nós fazermos. E é isso que o Espírito está declarando aqui nestas palavras. Bem, você se recorda, domingo passado nós consideramos esta ilustração que está incrustada aqui, embutida aqui, sobre despir-se e revestir-se. Essa é a ilustração tomada por Paulo para representar este processo de santificação na vida cristã. É como uma roupa nova, belíssima a ser vestida. E quem não gosta de uma roupa limpa, cheirosa, bem passada? Mas é claro, você não vai vestir esta peça de roupa limpa em cima de uma roupa imunda, suja, fétida. Você se despe da roupa imunda e você se veste da nova roupa. E esse é o raciocínio, essa é a ilustração, versículo de número 8. Mas agora despojai-vos também de tudo. Esta é a roupa velha, da velha natureza, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E aqui está a roupagem do crente. Você percebe, meu querido irmão? É um grande erro e um grande mal esta doutrina e teologia que é ensinada em alguns lugares, de que não há nada para você fazer. Você é salvo pela fé, verdade, e eles dizem, você é santificado pela fé, você não precisa fazer nada. Fique tranquilo, você foi santificado, você não peca mais, é uma obra do Espírito. Isso é falso, isso não é bíblico. Há um pequeno cântico muito entoado nos anos 90, que tinha uma boa intenção, mas que era teologicamente errado, que dizia assim, não tenha sobre ti um só cuidado que seja, pois somente me fugiu a letra agora, é o teu cuidado. É meu, somente meu, todo o trabalho, e teu trabalho é descansar em mim. Mas isso é teologicamente errado. Há muito para nós fazermos. E nós temos que ter grande cuidado. E Paulo e Pedro nos diz que nós devemos acrescentar à nossa salvação um número de virtudes, e elas devem estar ali, e sem elas nós iremos tropeçar. Assim, tenha todo o cuidado de santificação, enquanto você descansa pela fé em Cristo para a salvação. Não estou criticando a música, apenas a parte errada dela, e esta é a verdade ilustrada aqui na palavra de Deus. Despir-se daquilo que não convém, do velho homem, dos velhos traços de uma natureza decadente, decaída, e revestir-vos dessas virtudes do Espírito aqui. Assim, esta velha natureza, ela precisa ser despojada primeiramente, para então nos revestirmos de misericórdia, de bondade, todas estas peças do vestiário do guarda-roupa cristão. Por quê? Porque, meus irmãos, misericórdia e benignidade não combinam com a prática da mentira. Esta nova blusa, casaco belíssimo, não combina com esta calça imunda, suja e fétida.
As virtudes da misericórdia, da longanimidade que nós devemos nos vestir, que estão escritas no versículo 12, elas não podem ser vestidas em cima de uma prática da mentira, nós devemos nos despojar disso. Porque a roupa nova da humildade que nós recebemos na conversão, ela não combina com aquela velha inveja que nós carregávamos. Nós devemos nos despir desta velha inveja. A boa vontade de servir a Deus, o desejo de honrar a Deus, de servir a Deus, de proclamar Cristo, não combina com a indisciplina, a letargia e a desorganização que nós tínhamos antes. Nós devemos nos despojar destas coisas. Bem, palavras altruístas não combinam com cobiça. Mostrar grande zelo em palavras pelo reino de Deus não combina com passar a semana inteira sem buscar nenhuma oportunidade de testemunhar de Cristo. Você percebe como nós devemos nos despir de algo para nos vestir de outra coisa? Buscar, melhor, esta roupa de justiça, ela não combina, nem serve com aquela velha roupa de injustiça. Nós precisamos nos despir e vestir algo no lugar. E essa é a lógica da santificação na palavra de Deus. Santificação na Bíblia é muito diferente do que nós vemos no meio evangélico. No meio evangélico, santificação é o seguinte: você teve uma má semana, as coisas não estão indo bem na família, ou as coisas não estão bem nos negócios, as coisas não estão indo bem na saúde. Eu vou à igreja, receber uma bênção, me energizar, carregar minha bateria, e eu tenho energia para a semana inteira. Eu vou à igreja para a ceia do Senhor, receber uma bênção mística, imagino, e eu tenho energia para a semana inteira. Isso não é bíblico. Na palavra de Deus, santificação é um exercício contínuo, consciente, diário. É despir-se de algo propositadamente e é revestir-se de outra coisa. Esta é a verdadeira santificação. Tudo além disso é misticismo. Meus irmãos, é isso que o Espírito de Deus está ensinando aqui para nós. Você às vezes pensa, como eu gostaria de crescer mais em santificação, como eu gostaria de abandonar esses traços do meu caráter, da minha personalidade, que parecem estar grudados, que me seguem, eu luto contra eles. Aqui está a resposta. Você não precisa de um curso, um seminário para entender isso. É tão claro. Você foi salvo, você recebeu o Espírito Santo de Deus, um novo princípio, e agora você deve ouvi-lo, e agora você deve agir, e agora você deve se despir destas coisas, se revestir destas outras coisas. Isso é verdadeira santificação. É isso que o Espírito nos ensina. E aqui está essa metáfora. Deixa eu me impressionar um pouco mais neste ponto, seguir em frente. Essa metáfora de despir-se de algo e vestir-se de algo, ela fala e expressa em toda a Bíblia a mudança de caráter que nós recebemos na conversão. Por exemplo, deixa eu me apontar um exemplo do Antigo Testamento, o profeta Zacarias. Lá em Zacarias capítulo 3, ele viu o sumo sacerdote Josué, em sua visão, que estava diante do anjo do Senhor, e ele, Josué, estava vestido de roupas imundas. E o comando que Josué recebe da parte de Deus de despir-se daquelas roupas e vestir-se de novas roupas limpas é o símbolo do perdão que ele recebeu de Deus. Assim, essa não é metáfora inventada por este pastor, nem pelo apóstolo Paulo, ele está tomando da palavra de Deus e trazendo aqui para o Novo Testamento. Você se recorda como o profeta Isaías, no capítulo 61, ele fala sobre o resultado do arrependimento e da conversão, e ele compara a velha vida com vestimenta de um espírito angustiado, e a nova vida com vestes de alegria. Isso também é representado nas parábolas do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 22, nós lemos sobre aquele homem que entra nas bodas sem roupas nupciais. Ele não foi salvo, ele não foi transformado, o seu caráter não foi regenerado. Como ele imagina que participará do reino de Deus e da ceia do Cordeiro, simplesmente porque está na igreja, visitando a igreja, participando da ceia ou qualquer outra coisa? Ele não foi revestido de Cristo, ele não tem roupas nupciais. O noivo está vindo e a noiva não está preparada. O que ele está fazendo aqui? Ele será lançado fora. Vestimentas novas, transformados. Você se recorda também na parábola do filho pródigo, após o seu arrependimento e conversão, ele foi despojado dos trapos de imundície da pocilga e vestidos com capa, sandália, anel, revestir. Despojar, revestir. Santificação é isso.
E a ideia tomada por Paulo, a figura tomada por Paulo para nós gravarmos, mantermos em nossa mente, tem exatamente esse intuito de nos ensinar. E é isso que nós vemos aqui no versículo 12. Revesti-vos, pois, diz o Espírito, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Bem, aqui está, então, a palavra de Deus. E ele diz o seguinte: revesti-vos, pois, observe, como eleitos de Deus. Bem, mas talvez alguém se pergunte aqui, o que é que santificação, despojar-se de algo, revestir-se de algo melhor, tem alguma coisa a ver com eleição? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Qual é a relação, qual é a conexão entre santificação e eleição? A resposta é muito simples, meus queridos. A resposta é que nós fomos eleitos por Deus, não somente para a salvação, mas para a santificação também. Nós somos eleitos para a santificação. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo de 2 a 3, se você abrir comigo, 2 e 15, na verdade, nós lemos essas palavras. 1 Pedro 1, 2 e 15. Deixando, pois, toda a malícia, você percebe? Despir, sempre mantém essa metáfora em mente. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, aqui está a peça do vestuário, nosso guarda-roupa carnal, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai, aqui ao vestir-se, afetuosamente, como meninos novamente nascidos, no leite racional. E ele segue em frente. Então, no versículo 15, ele diz: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapais a boca, a ignorância dos homens insensatos. Uma nova vida, uma vida que é vista realmente como alguém renovado, transformado. Uma nova vida. Eles olham para nós, eles nos conhecem da infância, de anos atrás, a pessoa está fingindo, isso aí não é religião, isso vai durar pouco tempo, ele está atrás de alguma coisa. E por esta nova vestimenta de um novo caráter, nós somos vistos como pessoas realmente transformadas. Aqui está, todo crente, todo homem e mulher que foi enxertada no corpo de Cristo, que é a igreja, pela palavra, pela maravilhosa experiência da conversão, pela vida implantada na alma, nova vida formada na alma, foi uma pessoa escolhida por Deus antes da fundação do mundo, para que fosse transformada para viver e produzir um comportamento consistente com a sua nova identidade, um comportamento que proclame as virtudes de Cristo. Deixe-me voltar a isso aqui. Predestinação para a salvação, revesti-vos como eleitos de Deus. Predestinação para a salvação é predestinação para a vida de um salvo. E a vida de um salvo é santificação. É por isso que Paulo conecta santificação com eleição. Revesti-vos, pois, como se devem vestir eleitos de Deus. Queridos amigos, marque isso. Eleição não é algo abstrato, uma doutrina teológica fria sobre a teoria da nossa salvação. Às vezes você tem a impressão que eleição é sobre isso, não é? Uma doutrina fria, abstrata, sobre a teoria da nossa salvação. Porque você ouve, às vezes, na internet, em certas conferências, certos líderes tratando a eleição dessa maneira bastante fria, não é? Como um estudante de medicina que vê um corpo ali e trata apenas com objeto. Não. É muito diferente. Eleição, queridos amigos, a eleição do povo de Deus, embora eleitos para a salvação, para o perdão, para não sermos condenados, algo que pertence aos decretos de Deus na eternidade passada. Veja, eleição se torna uma força dinâmica na vida do salvo hoje, no coração dos filhos de Deus. Eleição produz frutos. E o fruto é santificação. Assim, nós fomos eleitos não somente para o perdão e a salvação da condenação, mas nós fomos eleitos para a santificação. De modo que não existe um santo não santo, um crente não santificado. Tal coisa é impossível. E embora a eleição do povo de Deus pertença aos decretos de Deus, na eternidade passada, na vida do crente, eleição se torna um princípio dinâmico, movimento, que me leva à santificação, porque eu fui eleito para isso. Eleição produz frutos.
Deus elegeu seus filhos e filhas não somente para a santificação, não somente para a salvação, mas para a santificação e para as boas obras. Se uma pessoa se diz salva e imagina que pode viver a sua vida cristã isolado do corpo de Cristo, isolado das obras que Deus preparou antes da fundação do mundo para que a igreja exercitasse, tal pessoa está em desobediência a Cristo. Porque nós não fomos apenas salvos para viver a nossa vida, eu e Deus, e eu aproveitando a vida, projetando aqui meus planos e vivendo. Não, nós somos enxertados no corpo de Cristo como membros para um propósito. Nós somos salvos da condenação para a santificação e para as boas obras. Eleição é para isso, é uma força dinâmica, não uma teoria da nossa salvação sobre como Deus nos salva. Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6, diz as seguintes palavras. Como também, observe a conexão, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você percebe? Nós fomos eleitos para a santificação. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça e sua santificação, pela qual, santificados, nos fez agradáveis a si mesmo no amado, lavados, agradáveis a ele, reconciliados. E essa é a verdade que está contida nessas palavras do apóstolo Paulo em Colossenses. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, como pessoas que antes da fundação do mundo foram eleitas, não somente para serem salvas do pecado e da condenação, mas para este propósito de glorificar a Deus em santificação e de servi-lo. Revesti-vos, pois, como pessoas que foram eleitas de Deus. Mas veja, há algo mais aqui nestas palavras do apóstolo Paulo, algo maravilhoso, porque ele coloca em conexão ao termo eleitos de Deus algo mais. Ele segue para dizer: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados. Santos e amados. Os eleitos de Deus são os santos e os amados de Deus neste mundo. Eles são amados por Deus. Primeiro, eles são santos. Significa dizer que eles são separados por Deus da corrupção do pecado para Ele, para representá-lo, para servi-lo. Salvação, santificação, não é apenas separado do pecado para mim viver a minha vida e um dia subir ao céu, é separação do pecado para algo. É um vaso que era utilizado para algo sujo, imundo, que foi lavado e separado para um outro propósito. Santos. É por isso que lá em 1 Coríntios 1, 2, você e eu e toda a igreja é chamado de santos. A vós eu escrevo santos. Como crente, você é uma pessoa única neste mundo. Única. Você é nada mais, meu querido irmão e irmã, que um santo de Deus. A Bíblia, saiba disso. A Bíblia ela não canoniza apenas algumas pessoas, como faz o catolicismo romano, não é? De todo grupo de fiéis, tira um pouquinho ali e canoniza e transforma em santo. Não, a Bíblia canoniza todo mundo que é salvo. Todo mundo que é salvo é canonizado. Nós somos chamados santos, separados do pecado para a santificação, para Deus. Isso é muito grande, isso é maravilhoso. O que ele está dizendo é que você é uma pessoa diferente no mundo. E se você não age de uma maneira diferente do mundano, se você não pensa, não escolhe, não vive de uma maneira diferente daquele que não foi salvo, do mundano, então perceba isso, você está violando exatamente aquilo para o qual você foi predestinado antes da fundação do mundo. E nos salvou e nos chamou para a santificação. Você percebe a gravidade desta doutrina? Deus te chamou para a santificação, para a proclamação das suas virtudes e para as boas obras. Se você não serve ao Senhor, isso não é uma mera tecnicalidade que o pastor pede. Se você não serve ao Senhor, você está indo contra, você está violando exatamente aquilo para o qual você foi escolhido antes da fundação do mundo. Pela graça sois salvos por meio da fé, diz Paulo em Efésios 2. Isto não vem de vós,
É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, antes da fundação do mundo. Se você não santifica a sua vida separando-se do mundanismo, deixando de beber a cultura deste mundo, se envolver com aquilo que é intrinsecamente mundano, você está negando e violando, estarei negando e violando exatamente aquilo para o qual eu fui predestinado. Porque eu não fui predestinado apenas para ser salvo da condenação. Meus queridos amigos, é muito maior a concepção bíblica de santificação do que o que nós ouvimos por aí. Isso é muito grande. Um santo não santificado é uma contradição em termos. É uma pessoa que está violando a intenção de Deus para a sua vida. A intenção que Ele determinou antes do mundo ter sido criado, antes de ter criado essa pessoa no tempo e no espaço. Você é um santo neste mundo se você foi salvo. Para isso você foi chamado da morte para a vida, e assim você deve viver com o auxílio do Espírito Santo de acordo com este chamado. Por isso o comando do Espírito Santo aqui é este: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos. Santos. Mas algo mais ainda, porque ele diz: revesti-vos como santos e amados. Bem, aqueles que são eleitos por Deus para a salvação, são aqueles que são santificados por Deus, e aqueles que são eleitos por Deus, santificados por Deus, são também amados por Deus. Agora pense nisso, por um minutinho. Ser amado por Deus, isso é imenso, isso é mega, isso é gigantesco. Ser amado pelo Senhor do Universo, que Ele tem um interesse particular e pessoal em mim. Ser amado por Deus. Oh, meus queridos amigos, para Deus, nós não somos apenas um número, uma parte no grande plano de salvação. Ele disse na eternidade passada: eu irei escolher este, e aquele, e aquela, e uma multidão imensa de indivíduos, não uma massa disforme, não uma planilha de pessoas a serem salvas. E eu irei amá-lo, e eu irei ajudá-lo, e eu irei trazê-lo para mim. Você não é apenas um número nesta manhã. Você é uma pessoa que Deus tem um interesse pessoal. Ele te ama, Ele me ama, e há algo pessoal nesse amor, há algo pessoal de Deus nesse amor. Há um hino que expressa muito melhor o que eu estou tentando explicar assim, diz assim este hino: amavas-me, Senhor, não tendo a luz ainda surgido lá nos céus ao mando Criador, nem mesmo o sol na aurora esplendorosa e linda, a terra dava força fecunda e infinita. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amavas-me, Senhor, no tempo em que imolado foi numa cruz sangrenta o meigo Salvador, levando sobre si, sim, todo o meu pecado, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que imenso amor! Amava-me, Senhor, no fundo de meu peito brilhou a doce luz do meu Consolador, e com promessas mil de teu amor perfeito nasceu em mim a fé em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que é todo amor! A mim sempre has de amar, pois que jamais o inferno e o mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Rei, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor eterno. Meu Deus, que amor! És sempre, sempre amor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados por Deus. Nós não somos apenas nomes preenchidos numa planilha de salvação. Há amor nesta escolha, há afeição da parte de Deus nessa escolha, há o seu amor predestinador. Quando a Bíblia diz que Deus, aqueles que ele dantes conheceu, a estes predestinou,
Não significa a presciência de Deus que ele viu lá no futuro que aquele e aquela iriam aceitar a seu Filho Jesus, então ele determinou predestinar. Isso não faz sentido algum. Conhecer ali significa um conhecimento pessoal. É o mesmo termo utilizado lá em Gênesis, quando diz que Adão conheceu a sua esposa. É algo íntimo, é algo pessoal, é um conhecimento de amar. Eu desejo salvar este rapaz, esta mulher, este homem, esta senhora. Esta alma será minha. Eu amei, eu predestinei, eu chamei, eu santifiquei, justifiquei, e eu vou trazê-lo de volta, glorificá-lo como meu filho. Esse é um amor muito grande. Diante deste amor, deixe-me apelar para você. Como você poderia sujar as tuas vestes novamente e voltar ao pecado? Sendo amado por Deus. Como você poderia traí-lo vendo, ouvindo coisas desagradáveis a Ele? Como você poderia beber da cultura criada na mente de Satanás, quando ele te amou e te deu o seu Espírito Santo? Revesti-vos, pois, queridos, lance fora esta vestimenta do ego, do mundanismo, do orgulho, e se revista, diz o apóstolo Paulo, estes frutos do Espírito Santo. Bem, nós não somos apenas um número. Jeremias capítulo 31, versículo 3, expressa o amor de Deus por sua igreja com as seguintes palavras: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno, na eternidade passada, no tempo de nossa vida, com benignidade. Assim, todo mundo é salvo por amor e não por dor. É sempre pelo amor de Cristo e pela dor de Cristo, nunca nós. É por graça. Nosso chamado é de amor, é de misericórdia. Há amor nessa escolha, E esse amor vai moldar a minha vida e a maneira como eu penso sobre Deus. Esta é a palavra de meu Deus amado. Isso não é um texto frio de máximas morais e coisas, um livro antigo de sabedoria. Estas são cartas de um pai amoroso a seus filhos amados. É assim que eu vejo a palavra de Deus. Ele me amou e Ele escreveu para mim da sua misericórdia, da sua santidade, do quanto Ele deseja e comanda que eu seja como seu Filho amado, Salvador. Este amor derramado em meu coração irá moldar a maneira como eu vejo a palavra de Deus. E este amor, querido amigo, irá moldar a maneira como eu me comporto e vejo a igreja do Deus vivo. Esta pessoa é um filho de Deus. Aquela pessoa é uma filha de meu Pai amado. Ele amou também aquela pessoa. Ele enviou o seu Filho por ela como enviou por mim. Eu só posso me relacionar com ele e com ela como uma pessoa que é amado por meu Pai, alguém que eu desejo também mostrar amor, afeição e amizade verdadeira. Esse amor molda o meu relacionamento com os irmãos. Como eu posso passar tanto tempo longe de meus irmãos e não me importar se eles estão bem ou se estão doentes, se estão mal, se estão e não orar? O amor de Deus foi derramado em nossos corações e esse amor nos constrange, isto é, nos impulsiona a amar desta maneira. Querido amigo, pense sobre isso. Não são minhas palavras, são palavras do Espírito Santo de Deus. Esse corpo, esta mente, estes recursos, como poderia usar isto só para mim, de uma maneira egoísta? O amor de meu Pai Celestial me constrange a obedecê-lo e a servi-lo, a entregar o meu corpo como serviço ao meu Deus, e os meus membros como serviço ao meu Deus, como um culto racional. O amor de Cristo me constrange a falar sobre Ele e não ficar calado a respeito dEle, diante de pessoas que estão partindo para a eternidade. Querido amigo, não é unicamente compaixão pelo perdido que me leva a falar de Cristo, mas é porque o amor de Cristo, esse amor que Ele teve por mim, isso me constrange a falar quão amoroso Ele é, quão maravilhoso Ele é. O amor de Cristo, o amor do Espírito, me molda. Eu preciso ouvir o Espírito, eu preciso obedecê-lo. Eu não posso sufocar as moções do Espírito para obedecê-lo, para servi-lo, para fazer o que Ele
pela palavra, incita a minha consciência. Eu não posso ficar colocando depois, abafar, não. Minha vontade, meu querer, meus bens agora. O amor de Cristo me ajuda a parar e dizer, esta é a voz da consciência na palavra. Eu vou parar estas coisas e eu vou obedecer ao Senhor. Porque eu amo. Porque Ele me amou primeiro. Enviou seu Filho para mim. Isso é verdadeiro amor. Esse é o amor de Cristo em nós, e esta é uma realidade tão maravilhosa, não é? Aqueles que são eleitos por Deus são salvos por Deus. Aqueles que são eleitos por Deus e salvos por Deus são os santos de Deus neste mundo. E aqueles que são eleitos por Deus, salvos por Deus, santificados por Ele, são aqueles que Ele ama. A Bíblia diz que Deus só conheceu a Israel entre todas as nações. Sabe o que é isso? Ele só conhece os seus eleitos em amor. Eu não consigo compreender isso. Mas eu posso abraçar isso pela fé e tomar o copo da salvação, o cálice da salvação, e amá-lo, e adorá-lo, e servi-lo. Versículo 12 diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade. E eu gostaria que você se lembrasse de algo mais, eu creio que ser muito importante. Marque isso, é um ponto teológico aqui. Essas três palavras, eleitos, santos e amados, são três termos no Antigo Testamento que descreve Israel, o povo de Deus. Eles são eleitos, eles são santos, nação santa, e eles são amados. Povo eleito, povo santo, povo amado por Deus. E Paulo está usando, de propósito, sabendo o que ele está fazendo, estes mesmos três termos para descrever um crente, judeu, não judeu, brasileiro, quem quer que seja. Sabe o que isso quer dizer, meu querido amigo, minha querida amiga? Isso é uma tremenda, tremenda e maravilhosa mudança que aconteceu. Aquilo que antes era verdadeiro somente para uma nação, em uma terra, em um espaço geográfico, agora é verdadeiro para todo homem e mulher de toda a nação que se volta ao Senhor Jesus Cristo pela fé. Tais pessoas salvas em Cristo Jesus são agora o povo de Deus, o Israel de Deus, o povo escolhido, o povo santificado, o povo separado, o povo amado. Esta é a nação santa. A igreja é que é, diz o apóstolo Pedro, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Predestinados, santos, eleitos, santos e amados. Revesti-vos, pois. Este é o povo de Deus. Este é o ensino da palavra de Deus. Oh, queridos amigos, o povo de Deus não é uma nação geográfica na Palestina, localizada em um determinado lugar. Essas designações de afeição, de amor, dadas por Deus ao seu povo na antiguidade, que representa a igreja, são agora atribuídas aos membros da igreja de Cristo. Isso não é teologia da substituição. Isso é a própria palavra de Deus ensinando e declarando. É o próprio Deus. Isso não é teologia da substituição. Isso é a teologia do cumprimento. A igreja cumpre aquilo que a Israel nacional representava. Israel é uma figura, a igreja a realidade. O tipo e o antítipo. Marque isso, feche esse parêntese teológico aqui. Logo você irá ouvir outras coisas contrárias a isso, mas você vai se lembrar a respeito disso. Isso é algo tremendo, não é? Isso é algo maravilhoso. Queridos irmãos, talvez você não se comova com isso, eu não posso entender se esse é o fato. Você não se comove com o amor de Deus, com a grandeza de ser chamado da impiedade. Eu não era povo, eu era indigno, eu era filho do diabo, eu fui chamado para ser filho de Deus. O apóstolo Paulo em Romanos, quando ele começa a pensar sobre isso, ele começa a levar os seus olhos para Deus, ele começa a falar e a ensinar lá em Romanos capítulo 11, 33, ele começa a tentar explicar e dizer como Deus amou e como Deus salvou, e ele começa na sua prosa e vai em frente, e de repente aquelas palavras, aquela prosa se transforma em um hino de louvor a Deus, e ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Diante disso,
cabe a nós obedecer ao Espírito Santo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, amados, santos. E aqui está a primeira peça, então, deste vestuário de um salvo, de um eleito de Deus, de um amado por Deus. Entranhas de misericórdia. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Vista esta roupa chamada entranhas de misericórdia. Essa é a primeira peça do guarda-roupa de um crente. Bem, no pensamento judeu, entranhas é toda esta parte central do corpo que compõe os órgãos internos. Coração, o fígado, o intestino. Para o judeu, para o semita, na antiguidade, as afeições são formadas aqui, nas entranhas. Aquilo que representa as entranhas para eles seria para nós hoje o coração. Por quê? Porque eles entendiam os sentimentos de uma maneira fisiológica. O medo, um friozinho, você sente aqui. O amor, a comoção, você sente algo, né? Entranhas. E essa é a ideia, e esta é a figura, esta é a representação. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que um crente é uma pessoa que possui compaixão. Ele se veste de compaixão. Entranhas de misericórdia ou de compaixão. Isso é o que deve caracterizar um salvo, um eleito por Deus. Um salvo, ele deve ser reconhecido assim. Um salvo não pode ser visto como uma pessoa de entranhas de ferro, frio, que nada o toca, nada o comove. A situação de alguém, a necessidade de alguém, o estado de alguém não comove. Nós vivemos em uma sociedade, nos diz a palavra de Deus, que nos últimos dias as pessoas perderiam a afeição natural, que é o respeito pelo próximo como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. É ao ver uma necessidade, uma urgência, socorrer. Hoje você vê pessoas em estado trágico, as pessoas passando e tirando foto, indo embora. É o final dos tempos. Mas um crente não pode ser assim. Ele foi salvo, ele foi transformado. Ele não é alguém de entranhas de ferro. Veja, isso era algo de extrema necessidade aqui no primeiro século. Por quê? Porque não existia naquela época a assistência social provida pelo Estado aos desprovidos e necessitados. Não havia Bolsa Família. Você sabe o que acontecia com uma pessoa aleijada por um acidente, depois de algum tempo, na cidade, as pessoas cuidando dele? Era uma sociedade agrária, você tinha que trabalhar com a mão. Essa pessoa, depois de algum tempo, ela era colocada para fora do muro da cidade para mendigar e ali para morrer, porque ela se tornou um peso. Não havia provisão para os idosos. O tratamento de uma pessoa com certa deficiência intelectual, ou alguém que nascesse com algum problema, tal pessoa seria desprovido de qualquer sentimento. Isso era a sociedade antes da vinda do Salvador, mesmo em Israel. Trevas. Então vem o Senhor Jesus Cristo, que é a luz do mundo. A luz que ilumina a consciência e o coração e nos move. E Ele nos salvou, e Ele transformou esse povo de Colossenses, de Colossos. Eles começaram com Cristo antes a ouvir uma doutrina que ninguém tinha ensinado, nem nação, nem os gregos com toda a sua filosofia auxiliar, entranhas de misericórdia. E esta igreja, os colossenses, viviam nesse contexto greco-romano, onde estava localizada a igreja, não é dos Colossos, dos colossenses. Um contexto greco-romano onde idosos, crianças, acidentados, desafortunados, mentalmente incapacitados, órfãos, eram empurrados para o lado como um peso para morrer. E o Senhor Jesus Cristo vem e Ele diz: o meu ensino para a minha igreja, para o meu povo, para aqueles que eu elegi e salvei, por quem eu morrerei, é que eles demonstrem a mesma compaixão e entranhas de misericórdia pelo seu próximo, como eu demonstrei por eles. Esse é o ensino do Salvador. Entranhas de misericórdia são sentimentos vivos no coração, que se materializa em um ato concreto. Entranhas de misericórdia. A vossa religião, diz o Salvador, não será como a dos fariseus, da externalidade, da comida e da bebida, das palavras teológicas, de conseguir desatar nós teológicos, apenas conversa e oratória. A vossa religião será em verdade. E aqui nós temos uma exortação, um comando. O crente deve sentir pela alma
do seu próximo. Não amar apenas de palavra, mas de atos, em todas as circunstâncias, na igreja, fora da igreja, mas sobretudo aos domésticos da fé, ao povo de Deus. Queridos amigos, nós não podemos ser pessoas anestesiadas diante de circunstâncias das pessoas. E às vezes você está ouvindo alguém conversando com outra pessoa e alguém diz algo e a outra pessoa está só pensando no que ela vai dizer depois. E foi algo que ela deveria ter tomado nota para orar, algo sério, algo que implica algum problema. Mas a pessoa está só pensando no que ela vai responder. Tão triste isso. Entranhas de misericórdia, entranhas de compaixão. Isso deve mover o nosso íntimo e nos fazer agir e materializar o nosso amor em ação. Assim, lance fora, diz a palavra de Deus, todo o egoísmo. Lance fora todo o egocentrismo, todo o eu, meu, eu primeiro, toda a frieza que se distancia, que não dá um passo em direção aos outros e só espera que venha a mim. Isto é, que dê um passo em direção a mim como crente e se revista como um filho de Deus, de entranhas de misericórdia. Bem, deixe-me mencionar mais uma peça, porque o nosso tempo corre, do vestuário de uma pessoa resgatada. Revesti-vos, pois, ele diz, de entranhas de misericórdia e de benignidade. Benignidade vem pareado com entranhas de misericórdia. Você sabe que um crente, ele possui uma nova vida dentro dele, quando esse elemento caracteriza essa pessoa, benignidade. O que é benignidade? Se você é um verdadeiro crente, você é uma consolação na tua família, no teu lar, no meio de uma família dividida. Um crente, ele é um conforto para os seus vizinhos. Um crente é um ornamento para a sua empresa. O crente em que o Espírito está operando, isso é uma redundância, não é? É uma pessoa gentil, é uma pessoa terna. Ele pode estar vivendo e trabalhando no meio de pessoas invejosas, maliciosas, profanas, difíceis, mas ele será como um lírio no meio de espinhos. Temperamento benigno. Esse temperamento benigno é o oposto da atitude que encontra falta e erro e culpa em tudo e em todos. Aquela atitude que fica magnificando trivialidades. Você já viu pessoas assim que gostam de magnificar trivialidades? São escrupulosas, não é? E há sempre grande orgulho por trás disso. Mas o crente é benigno. Revesti-vos, pois, de benignidade. Isso deve ser aparente em nós, queridos amigos. Isso deve ser aparente, isso deve ser colocado para fora, é uma ação. É assim que nós vivemos. Então, mais uma peça deste vestuário. Revesti-vos de humildade. No grego dá a ideia de alguém que veste uma roupa para um trabalho físico, não é? Para a proteção. Veja 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 5, apenas uma referência. 1 Pedro 5:5, semelhantemente vós jovens sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade. Veja, Pedro corroborando com Paulo. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui a ideia é essa, de alguém que se veste de uma roupa para o trabalho físico, para um trabalho que vai ser realizado, para a proteção. Humildade é algo que envolve algum trabalho, revesti-vos de humildade, é claro. Talvez você imaginou no passado que humildade é apenas uma aura de uma pessoa que é assim, desse jeito. Olha para uma aura de humildade. Não, é algo que você se veste. Não é uma máscara que você põe, é uma nova roupa, é um exercício, é ouvir a nova natureza e agir com humildade. Humildade nos protege. Humildade é que nos prepara para servir ao Senhor e estarmos juntos uns com os outros. Como nós poderíamos andar juntos como igreja sem esta faculdade, esta bênção da humildade? Humildade te protege do orgulho espiritual, do orgulho intelectual e do orgulho por posses. Humildade é tão maravilhosa, querido. Orgulho é o nosso pior inimigo. Você se lembra daquela declaração daquele grande pastor inglês, ao comentar aquele texto de Paulo, que diz: a morte é o último inimigo. Spurgeon dizia: se a morte é o último inimigo, o orgulho é o penúltimo. Quão triste é o orgulho. O orgulho é o câncer corrosivo em todos os relacionamentos.
É o orgulho que está por trás de tantas coisas horríveis, da autocomiseração, da mentira, da ira, da cólera. O orgulho é um pecado em semente, ele se transforma em tantas outras coisas. O orgulho é horrível, horrível. Revesti-vos, pois, de humildade. O orgulho ele é como uma erva daninha em um jardim. Você corta, você vira as costas e ela começa a crescer novamente. Você precisa estar atento a isso. Você precisa manter este orgulho lá embaixo, examinar o coração. João Calvino, reformador, ele dizia que toda pessoa tem a alma de um rei dentro de si. Esse é o problema do orgulho. Nós precisamos nos proteger disso, queridos amigos. O orgulho é tão feio, é tão grotesco. Eu tenho visto pessoas que não têm nada do que se orgulhar, nem espiritualmente, nem materialmente. Nem posses, nem habilidades, nem estética, nem coisas que alcançaram, nada, e são orgulhosas. Eu me pergunto do que elas se orgulham. Sabe o que você descobre depois de vasculhar e ver qual é a razão desse orgulho todo? Você descobre que elas são orgulhosas, que elas têm orgulho de serem orgulhosas. Orgulho do orgulho. Não é horrível? Não é terrível? Uma postura em palavras, em atitudes, em vestimentas de orgulho. Orgulho de se achar orgulhoso. Orgulho engana, orgulho cega. Orgulho não vê essas coisas que são reais, que são verdadeiras. Mas antes de falar sobre vestir-se de humildade, deixe-me falar sobre o inimigo da humildade. Claro, o pior inimigo da humildade é o orgulho. O orgulho é um tremendo mal, porque o orgulho ele não recebe conselho. O orgulho procura você para conversar, mas ele não está buscando conselho, ele já decidiu tudo que vai fazer, apenas procura você que concorde com ele. O orgulho não ouve conselho. Você recebe conselho, meu irmão, minha irmã? Vista-se. Você diz, eu vou me vestir de humildade. Eu vou ouvir. O orgulho é muito opinativo. O orgulho não checa o que faz, o orgulho é descuidado, o orgulho pensa demasiadamente sobre as suas capacidades, o orgulho não percebe que continuamente deixa as coisas incompletas, é um trapalhão, mistura as pernas com os pés, mas não percebe isso. E na hora que recebe uma demonstração, é uma ira tremenda. O orgulho é assim, ele nos cega. Ele não nos permite ver as nossas falhas, as nossas inconsistências. O orgulho não pede desculpa. O orgulho não verbaliza desculpa. E quando faz, às vezes não faz com sinceridade. No lugar de pedir desculpa, parece que está cuspindo desculpa. Desculpa! O orgulho nunca se desculpa. O orgulho não baixa a crista. O orgulho não busca reconciliação quando é necessário. O orgulho, ele quer se aparecer melhor do que os outros, ser visto pelos outros, ser notado pelos outros de qualquer maneira, mesmo que seja de uma maneira sensual. O orgulho gosta de se vestir caro, ser notado, brilhante. Não, eu vou me vestir de humildade, de um caráter humilde, de um caráter sincero. O orgulho grita, o orgulho bate porta, mostra ir através de gestos, de ranger de dentes. Por quê? Porque eu fui contradito. O meu esforço não foi reconhecido pelas pessoas. Eu sou muito maravilhoso e ninguém me reconheceu, minha intelectualidade, o meu trabalho. E embora eu fiz diante de todo mundo, para todo mundo ver, e falei para todo mundo o que eu fiz. O orgulho não aceita isso. O orgulho busca o seu próprio interesse. A benignidade ou a humildade é benigna. O orgulho, ele é cego para com as necessidades dos outros. Ele não vê as necessidades dos outros, somente as suas. O orgulho não volta atrás no julgamento. Porque se eu voltar atrás, eu vou mostrar que eu assumi que eu estava errado em minha atitude ali. Mas eu sou muito orgulhoso. Prefiro ficar onde estou. O orgulho prefere que o mundo pegue fogo se o direito dele não for exercitado e justiça não lhe for feita. Prefiro que a igreja seja destruída se não for feita justiça na minha questão. Assim é o orgulho.
Eu vou embora, eu abandono a igreja, eu vou falar mal, eu vou isso, aquilo. Isso é um orgulho satânico. Horrível. Oh, queridos amigos, não faça isso. Não faça isso. Lance fora esta roupa imunda que quase já colou na pele, chamada orgulho, e revista-se de algo novo. Humildade é a palavra de Deus. O orgulho, ele murmura, ele reclama quando é ferido. O orgulho anda em círculos, em autocomiseração. Por que falaram isso? Por que fizeram isso? Por que não? O orgulho é assim. Eu vou gastar muito tempo contemplando o fato de que ele não deveria ter dito isso, de que ela não deveria ter dito aquilo. Eu vou ficar o resto do dia murmurando. E sabe o que é murmuração? Se você pensar por um minutinho, murmuração é louvor dirigido a Satanás. O orgulho é murmurador. O orgulho, ele é muito auto-independente. Não consegue depender de ninguém para auxílio. Eu vivo do meu jeito, faço do meu jeito. Mas por que você não aceita o conselho ou o auxílio? Você está em uma situação de necessidade, você precisa de um direcionamento. Porque se eu aceitar o auxílio, eu vou me sentir em dívida. Eu vou ter que ser agradecido, mas eu não gosto disso, sou orgulhoso. O orgulho nunca diz obrigado. Nunca olha no olho e diz muito obrigado. O que fazer para demolir o orgulho e me vestir de roupas de humildade? Bem, primeiro você deve perceber que é possível avançar em humildade. Porque nos é dito aqui que é algo que nós tomamos e nos vestimos. Que está o comando, revesti-vos. E o Espírito de Deus não nos daria um comando impossível, é algo alcançável. Todos nós podemos aumentar grandemente em sincera e verdadeira humildade. Deixe-me sugerir algumas maneiras, poucas pelo nosso tempo. Humildade pensa menos sobre si mesmo e mais sobre os outros. Quando você se perceber pensando sobre si mesmo, lavando a louça ali, limpando o chão, consertando a roda do carro, eu no centro do estágio, o que eu vou ganhar, minhas feridas, pare imediatamente. Lance fora isso e comece a pensar sobre outras pessoas, sobre as necessidades dela, pelo que eu devo orar. Esse é um exercício. Você sabe, há certas vitaminas que você toma, elas não funcionam imediatamente na primeira cápsula, né? Leva algum tempo. Ômega 3, por exemplo, dizem que é assim, não é? Você toma um mês, 2 meses, depois de 5 meses, parece que a memória está começando a voltar. E é dessa maneira que nós nos revestimos. Por conta do costume da velha natureza de pensarem só em nós, aos poucos você vai vencendo e vence mais uma vez, e vence mais uma vez. Daqui a pouco nós paramos de pensar em nós mesmos. Começamos a pensar mais nos outros, na obra de Deus. Humildade pensa menos sobre si e mais nos outros. Como eu posso melhorar em humildade? Só me encontro pensando demasiadamente sobre mim mesmo. Minhas preocupações, o que aconteceu comigo, isso e aquilo. É impossível, simplesmente impossível vestir-se de humildade. Eu preciso orar a Deus, desligar esses pensamentos, começar a pensar como auxiliar outras pessoas. E assim você se veste de humildade. E aqui está uma segunda sugestão. Humildade está pronto para fazer qualquer coisa para o Senhor. Humildade nunca dá um passo para trás no reino de Deus e diz assim, isso eu não vou fazer não, isso está abaixo de mim, isto é irrazoável, que uma pessoa grande como eu seja pedido para fazer isso ou aquilo, e não aquilo que eu gostaria de fazer. Humildade faz isso. É algo necessário, é a obra do Senhor. Humildade está pronta a fazer qualquer coisa na obra do Senhor. Mesmo ficar calado se for necessário. Mesmo não atrapalhar se for necessário. Ou se envolver naquilo que suja mais, cansa mais, demora mais. Humildade está pronto a fazer isso. Por quê? Porque a humildade pensa assim, tudo isso que me chamam para fazer e a oportunidade que eu tenho é dentro do reino de Deus. E como Davi um dia disse, eu prefiro ser um porteiro na casa de Deus do que habitar nos palácios deste mundo. Tudo que eu faço no reino de Deus é para com o Senhor.
Não há melhor coisa e mais digna do que servir a Cristo. Humildade pensa assim. Terceiro, humildade está sempre pronto para fazer o melhor e ver a sua própria fraqueza. E humildade diz assim: eu preciso fazer isso que estou fazendo melhor. Eu não tenho feito isso de uma maneira, de um modo digno de meu Deus. Humildade está sempre pronto a buscar um melhor relacionamento com os outros, fazer as coisas de uma maneira melhor. E assim você fortalece a humildade quando você determina um esforço para fazer o melhor. Você fortalece a humildade. Bem, deixe-me seguir a nossa lista. Nosso tempo corre agora e acaba. Colossenses capítulo 3, ouça essas palavras do apóstolo Paulo. Revesti-vos, diz ele, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, então de mansidão. Mansidão aparece na Bíblia 30 vezes. Mansidão em relação a Deus, mansidão em relação ao próximo. Mansidão em relação a Deus está sob o controle de Deus em toda e cada situação, toda provisão, reconhecer a mão de Deus. Mansidão é parte do nosso temor a Deus. Deixa-me dizer primeiro que mansidão não é. Mansidão, queridos amigos, não é complacência. Mansidão não é letargia. Mansidão não é preguiça. É algo positivo e não negativo. Mansidão é força misturada com gentileza. Mansidão é ousadia misturada com humildade. Mansidão é a inofensividade de uma pomba misturada com a majestade de um leão. Mansidão não é fraqueza, é alma em controle de si mesmo. O espírito manso é uma alma em controle de si mesmo, uma alma que se exercita nisso aos pés do trono da graça, que se eleva acima da ira, da ignorância, do orgulho, do revanchismo, da inveja dos outros. Isso é mansidão. Mansidão não é fraqueza. Quando é contra você, quando é contra as coisas de Deus, algo é feito, algo é dito, algo é esquematizado. Então, a grande vigor, a grande ousadia, a ação. Quando o Senhor Jesus Cristo foi xingado, atacado em sua pessoa pelos fariseus, ele respondeu em mansidão. Mas quando a casa de oração de seu pai foi poluída por comerciantes, ira santa, ação, zelo vigoroso. E há alguém mais manso do que Cristo? E você percebe estas duas coisas nele. Mansidão é o discípulo de Cristo conhecendo as suas próprias falhas. Mansidão é aquela gentileza doce, um homem ou uma mulher que sabe que é um pecador e que está vivendo entre outros pecadores, e por isso quando vê suas falhas e pisa no meu calo e me lembra, eu sou um pecador vivendo outros pecadores, eu vou filtrar essas coisas, deixar de lado, seguir em frente. Isso é mansidão, é uma alma em completo controle de si mesmo. Revesti-vos, pois, de mansidão. Peça a Deus por isso, ore a Deus por isso, então produza isso, e isso será parte de você. Revesti-vos, pois, então, por último, de longanimidade. Longanimidade, queridos amigos, é um dos atributos mais apreciados de Deus. Longanimidade, o termo já diz longo, não é? É benignidade longa. É a paciência de Deus que vai bem longe quando Ele olha sobre os nossos erros e falhas. Você sabia que Deus é longânimo e paciente? Se você ainda não entendeu isso, você deveria. É muito importante isso. Eu penso sobre a minha vida, pense sobre a tua vida em alguns minutos. E quantos erros nós cometemos e falhas e coisas terríveis. E Deus não nos destrói imediatamente quando nós pecamos. Deus é longânimo. Deus é muito longânimo. Ele dá tempo e oportunidade ao arrependimento e Ele chama com voz terna e graciosa. Veja como nós lidamos com a nossa vida. E então veja a atitude de Deus. Ele é o oposto do ressentimento. Imagine se Deus se ressentisse de nós e ficasse guardando ali um ressentimento. Eu vou pegar ele, eu vou pegar. Deus é longânimo, muito longânimo. E assim, porque Deus é longânimo,
nós devemos ser longânimos, demorar em nos irritar, demorar em agir desta maneira. Lembre-se também, as pessoas foram pacientes comigo, e hoje, olhando para trás, eu vejo tantos erros, tantas imperfeições, tanta petulância, tanto problema, e as pessoas continuaram conversando comigo e tendo paciência comigo, e mesmo me ajudando e me permitiram passar por essa fase. Elas foram benignas, elas foram longânimas comigo, porque eu devo me importar assim com outra pessoa agora. Porque quando eu vejo um pequeno erro, eu devo me tornar um leão e querer matar e passar por cima. Porque eu não posso exercitar esta longanimidade com sabedoria, lembrando que foram longânimos, quão difícil foi me aturar e permitir que eu chegasse até aqui hoje. Longanimidade, lembra-se disso. Longanimidade mistura verdade com amor. Isso é longanimidade, e você pode e deve se revestir disso. Nunca diga a si mesmo, eu sou desse jeito. Não, você é uma nova criatura. E se você deseja isso, você pode orar ao Senhor e então agir, revestir-se. Não é maravilhoso que isso é possível? E de repente nós podemos nos ver vestidos de tantas peças maravilhosas deste vestiário espiritual. Não é isso que nós queremos, queridos amigos. Lembre-se da atitude de Deus diante das nossas muitas falhas. Quantas pessoas tiveram que ser pacientes com a gente. Isso te tornará uma pessoa que não desanimará facilmente com os outros, que não perderá a paciência facilmente com os outros. Revesti-vos, pois, de longanimidade. Deixe-me concluir aqui. Essas palavras são maravilhosas. Ouça essas palavras e nós concluímos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, antes da fundação do mundo, salvos para a santificação, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Uau! Que lista, não é? Que lista de vestuário. Será que nós conseguimos nos vestir destas coisas? É claro que sim, Deus não nos daria um comando impossível. E lembre-se, porque você é um eleito de Deus, salvo pela graça de Deus, Ele te ajudará, se você pedir. Graça é dada conforme o nosso senso de necessidade da graça. Graça é dada conforme nós pedimos por ela. Graça é dada conforme nós exercitamos a medida de graça que nós recebemos. Assim, revesti-vos, e mais graça será dada. Queridos, lembre-se, mantenha essa figura em mente ao longo da semana. Despir-se, revestir. Foi a figura escolhida pelo Espírito Santo de Deus. Não foi o pastor que pensou, como é que eu vou ilustrar isso, não. Mantenha esta figura em mente. A vida cristã é uma contínua renovação, não é? Despindo-se do velho traço do orgulho ou da impaciência e pondo no lugar benignidade, mansidão, humildade, domínio próprio, tantas e tantas outras coisas. Ninguém vai te dizer, você não pode ser assim, é demasiado. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Isso é ser um cristão. É isso que é santificação bíblica. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele fez grandes milagres, imensos milagres, imensas demonstrações de poder sobre a natureza. Mas nenhuma dessas coisas Ele fez para nós copiarmos. Mas quando Ele age com humildade, com mansidão, com longanimidade, isso foi para que nós copiássemos. Os apóstolos realizaram sinais do seu apostolado imensos, mas isso foi dado a eles, não para que nós copiássemos. Mas quando eles agem com sobriedade, mansidão, amor, isso é para que nós copiássemos. Imitai o meu exemplo, diz o apóstolo Paulo. E esse é o exemplo que nós copiamos. O Espírito nos ajuda, o Espírito nos capacita. Eu concluo com esta palavra. Você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você estará fazendo nesse esforço, ajudado por Deus, de se vestir dessa nova natureza. Veja isso, querido. Marque isso. Ao fazer isso de propósito, com a ajuda de Deus, você está se revestindo de Cristo. Abra comigo em Romanos 13, 14.
Marque este ponto. Romanos 13, 14. Estas palavras de Paulo. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado, atenção, alimentar a carne em suas concupiscências. Essas peças de roupa do caráter de Cristo são todas as virtudes de Cristo. E se você se veste com as roupas do próprio Senhor Jesus Cristo, então você será mais parecido com Ele. Isso é tão profundo. Esse é o desejo latente do nosso coração. Isso é tudo que nós queremos, é tudo que nós clamamos. Estas virtudes que nós lemos em Colossenses, significa isso aqui, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E se nós nos vestirmos daquelas virtudes, nós nos pareceremos mais com Cristo. Esse é o profundo desejo do nosso coração. É tudo o que queremos. E isso é possível, porque Cristo nos fortalece, nos comanda, nos ajuda. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus.